Viu? Pronto. Vamos nós, então. Vamos dar uma release aí no Cavalo Branco, né? Para ficar uma live Sim, completa, né, pastor? sim. Acho que é importante que a gente Pronto. faça essa Vamos fazer release. logo uma oração, né, pastor? Por favor, hoje o senhor ora. Me diz. Pronto. Seu Deus, Pai querido, Pai eterno, estamos aqui, Senhor, através desta live, para abençoar muitas vidas, Senhor. Vidas que serão restauradas, vidas que serão abençoadas, vidas que serão convertidas, vidas que serão, Seu Deus, acima de tudo, alcançado pela graça e pelo amor da tua misericórdia sobre eles, Senhor. Eterno bondoso Deus, nos conduza até o final desta live, Senhor. Quebre todos os empecilhos, meu Deus, não permita que haja falha nenhuma, a fim de que esta palavra seja alcançada nos corações daquele que se propõe a ouvir esta santa palavra de Deus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, né, meu pastor? Pastor Esdras, parece Vamos que meu lá. som está dando eco. Não sei se o senhor está recebendo com eco aí. Não, tá recebendo bem seu som. Tá bem. Deixa eu... Aí, aí, Pastor muito Esdras, bem. nós começamos ontem a análise do capítulo 6 do livro do Apocalipse, que relata Isso, a abertura dos selos e, consequentemente, isso. a aparição dos cavaleiros e os cavalos nas suas respectivas cores. Nós falamos sobre o cordeiro que abre o selo e os quatro seres viventes que vão dar, não é, a aparição dos cavaleiros. O Isso. pessoal está escutando, o pessoal está dizendo que está com eco. Onde é que Não tá sei. com eco, Jesus? Estão me escutando bem agora, pessoal? Tá ouvindo bem aí, pessoal? Tá tudo ouvindo bem? Muito bem, Estão me vamos lá. ouvindo? Tô escutando bem aí. Tá ótimo o áudio. Alguma É, tô ouvindo bem eu aí. não Pessoal, sei. também não dá para ser perfeito, né, em tudo, senão eu fico perdendo tempo, né? Tem que Eu ir na vou tentar perfeição. baixar o som, pastor. É, E vou, deixa eu ver aqui, colocar. Estão me ouvindo bem muito bem. agora? Agora, o pessoal vai convidando aí, viu, gente? Quem tem amigo, vai convidando aí, para a glória de Deus, porque esse vai ser o nosso último assunto no tocante ao juízo dos selos, né? Depois, o pastor Jonathan vai ver aí uma outra oportunidade para falar das trombetas, das taças, ou sobre a mulher vestida de sol, ou sobre ainda a volta de Cristo em glória, ou arrebatamento, ou milênio, ou juízo final, como será o dia da eternidade, enfim, tema que não falta para nós trabalhar, né, pastor Jonathan? Verdade, verdade. Tem muita coisa para ser trabalhada. Muito bem. Pastor Esdras. Então, retomando, estou com a Bíblia aqui, capítulo 6. Isso, pastor. Bora lá, capítulo 6, versículo 1 e o 2, pastor. Vamos ler o texto sagrado para que o pessoal tenha uma compreensão de Isso. forma clara, né, pessoal? De forma clara. Queremos que vocês possam compreender o texto sagrado. O pastor Esdras estava falando ontem exatamente sobre isso. A questão da exegese e da exegese. Né? Porque tem gente que faz a interpretação Tá no correta máximo. do texto, mas tem gente que faz a sua interpretação e É, coloca no texto, né? Mas a exegese do texto exige alguns critérios, e é isso que a gente está fazendo. Capítulo é. 6 diz: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Muito bem. Vamos lá então, pastor. Quem está dizendo aí, o som está baixo, talvez já você precise aumentar o seu celular, porque o meu está no máximo. Então, as pessoas aí com seu celular podem aumentar, talvez o seu som esteja baixo, tá bom, pessoal? Mas vamos lá.
Vamos lá, o pessoal está me ouvindo bem aí direitinho, todo mundo já está dando um ok. Então vamos agora ao ensinamento de versículo por versículo para nós compreendermos sobre a ação do Apocalipse. Conforme leu o pastor Jonathan para nós, e havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como voz de trovão, vem e vê. Primeiro, Deus, o Senhor Jesus Cristo, é quem abre os selos. Como eu disse na aula passada, ontem, né? Os 7 selos é no juízo de Cristo. 7 trombetas, juízo dos anjos, e 7 taças, juízos de Deus. Então, nessa primeira sequência de juízo, quem tem o domínio sobre os juízos é o Senhor Jesus Cristo. E para cada selo você vai ter, então, um dos 4 animais, seres sobrenaturais, que simbolicamente tem a cabeça de leão, que representa o livro de Mateus, tem a cabeça de boi, que representa o livro de Marcos, a cabeça de homem, que representa o livro de Lucas, e a cabeça de águia, que representa o livro de João. Ou seja, é também um simbolismo dos 4 evangelhos. Nesse caso, cada um desses seres são seres extraordinários que representam a terra em toda a sua plenitude, que é o leão, o bezerro, que é o boi, o homem e a águia, seres majestosos criados por Deus. Então, aí está representado os 4 seres viventes. Agora, o ser vivente, cada um deles vai liberar um dos cavaleiros. E aí o primeiro é, sem dúvida, o leão, que libera o cavalo branco e o seu cavaleiro. E nesse caso, que nós falamos da aula passada, temos o versículo 2. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha arco. Lembrando, não tem flecha, não tem nome e nem tem título. Presta atenção. E foi-lhe dado coroa, ele também não tem coroa, foi dado a ele uma coroa. E saiu vitorioso para vencer, ou seja, saiu na proposta de vencer com a sua linguagem dissimulada para promover uma falsa paz. Então vamos decodificar. O cavalo branco representa então falsa paz. Depois o pastor Jonathan vai fazer para mim uma pergunta, creio, né? Sobre se é o mesmo do capítulo 19. Tá bom, meu pastor? Isso. Vamos para frente. Quem está assentado sobre ele é o anticristo, por várias razões. Primeira razão, porque Daniel, capítulo número 9, versículo 24, diz que as 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Israel, não é o povo da igreja, é Israel e também desobedientes, aqueles que não aceitaram a Cristo como seu Salvador, são os gentios. Logo, a primeira evidência de que esta semana é para os judeus, então o anticristo virá com toda a ira contra os que ficarem na terra, certamente judeus e gentios. Segundo, é dito que ele fará uma aliança no início da semana, conforme Daniel capítulo 9, versículo 27. E no meio da semana, 3 anos e meio, ele quebrará a aliança, quando será declarado Deus. Ora, os judeus recebem Messias, que é enviado de Deus. Quando ele disser que é mais do que o Messias, que é o próprio Deus, aí é blasfêmia, aí rompe o pacto. Então, segunda evidência temos aí, a terceira evidência você vai encontrar em Mateus capítulo 24, que vai falar acerca desse grande sermão escatológico. Então, amado, o cavalo branco aí, o cavaleiro que está assentado é o anticristo. Tinha um arco, é um arco sem flecha, porque ele não vem com guerra, ele não vem para matar, não vem para destruir, vem para trazer a paz. Digamos que uma paz dissimulada. Virá como um homem de paz, é uma pessoa habilidosa, política, sabe fazer conferências na ONU, sabe unir os blocos econômicos em todo o planeta, de maneira que será uma figura para muitos invejável. Será uma figura
que terá um carisma altíssimo, de maneira que aonde ele entrar será muito bem-vindo com toda a sua linguagem polida e política. Outra coisa, pastor, foi-lhe dado uma coroa. Coroa representa que ele será um chefe de Estado, ou seja, que um chefe de Estado maior, terá autoridade plena no mundo, porque todo mundo vai querer recebê-lo, ouvi-lo e estar sobre os seus cuidados, porque ele vai trazer a paz. Como assim, pastor? Trazer a paz. O mundo hoje vive em guerras e em focos de guerra. Basta olhar para a Ásia, temos guerra lá. Basta olhar para os países da África, temos guerra. Aqui no Brasil, temos as nossas próprias guerras, guerras civis acontecendo em vários lugares, e as pessoas não se dão conta ainda que o mundo está em guerra. Isso não é a profecia, como diz a Bíblia, através de Cristo, que é sobre os princípios de dores, guerras e rumores de guerra. Porém, o anticristo, que saiu vitorioso para vencer, saiu com a proposta de vencer essas guerras e focos de guerra, o mundo então o procurará como um grande governante para pôr fim às armas nucleares, pôr fim às armas atômicas, pôr fim todas as armas de destruição, armas bacteriológicas, armas de destruição de massa. Logo, ele vai trazer uma restauração da paz. Claro, todo mundo vai seguir esse anticristo. Todo mundo quer um homem feito este camarada, porque certamente ele vai trazer essa proposta de falsidade de paz, pois a humanidade sempre gostou de ser enganada. Quando a gente prega a verdade que é Cristo, se põe dúvida. Agora, quando vem o inimigo com peles de ovelha, sapatinho de lã, com a linguagem macia, com carisma, no instante as pessoas dão ouvido a estas pessoas, ou seja, a este anticristo. Por isso que eu adoro Cristo, pastor Jonathan Lins, quando diz, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não é obrigado, não. É quem quiser vir após mim. Jesus é verdadeiro em tudo que fala. E o que é que você ganha logo com Cristo? Tome a sua cruz e siga-me. O anticristo não vai trazer problema, não vai trazer dificuldade no início, não vai trazer guerra, por isso que a humanidade será então iludida pelo esse anticristo, de maneira que ele vai trazer a restauração da ordem e da paz. Será esse líder carismático, com resultados rápidos sobre onde tem guerra. Então, esta criatura certamente terá uma nacionalidade europeia. E depois, o falso profeta, a besta que surge da terra, fará os judeus acreditar que ele é o Messias e ele sentará no trono. Então vai se unir o diabo, que terá o poder sobre o anticristo, o falso Cristo, e terá o poder também sobre o falso profeta. O falso profeta fará coisas extraordinárias, de maneira que vai chamar a atenção do mundo. E os judeus vão aceitar o anticristo, porque o falso profeta, ele terá nacionalidade judaica, enquanto que o falso Cristo, o anticristo, terá a nacionalidade europeia. Então, aí está completamente a profecia no seu cumprimento cabal, na proposta do cavalo branco e o seu cavaleiro. Amém, meu pastor? Vamos mais. Amém, pastor Esdras. Mais gente chegando, se ligando conosco, se conectando aqui à live. Você pode divulgar, chamar as pessoas, porque vai esquentar mais ainda a live, tá, gente? Pastor Esdras Cabral, me diga uma coisa. O senhor pode me explicar qual é a diferença desse cavalo branco aqui no capítulo 6 para o cavalo branco do capítulo 19, versículo 11? Não são o mesmo? Até porque, pastor Esdras, cavalo branco não tem uma simbologia dentro do Apocalipse, branco, com pureza, com santidade, com céu. Como é que o senhor pode atribuir o branco ao anticristo? Além disso, pastor Esdras, esse cavalo branco que aparece no capítulo 6
há expressões como saiu vitorioso para vencer. E aí, pastor Esdras, é importante a gente frisar também a relação que há sobre a nossa linha de pensamento e a escola teológica que a gente segue, a linha teológica que a gente segue, da futurista, que apresenta a partir do capítulo 4, a igreja sai, a igreja é retirada da terra, dá início a uma etapa que nós conhecemos como grande tribulação, da qual a igreja não vai participar. E como é que esse cavalo branco pode ser atribuído a Cristo? E se ele tem semelhança com o cavalo branco que aparece no capítulo 19, e versículo 11. Lembrando, pastor Esdras, que este é o ponto de tensão entre muitos teólogos, não é? Muitas correntes doutrinárias entram em linha de colisão porque acredita-se, defende-se que este cavalo branco seria o Senhor Jesus Cristo que viria na terra. Olha a ideia que eles explicam, que viria estar na terra, não é? Até como um mecanismo de defesa para a igreja. Só que a gente vai ver à luz da Bíblia, e o pastor Edja vai explicar muito bem para vocês. Eu estou dando mais tempo porque está chegando mais gente, pastor Edja. E essa explicação é primorosa. Chega, a gente fica assim, né? Na expectativa. E é muito importante, eu quero que a igreja seja instruída nisso aí, gente. Presta atenção, grava, convida alguém, desperta alguém, diz, vem logo, gente, vem logo, participa aqui, que você vai ouvir. Qual a diferença do cavalo branco do capítulo 6 para o capítulo 19? E o que é que o senhor pode nos dizer destas distinções? Vamos lá. Primeiramente, estou vendo muita gente colocando aí, é Lula, é Macron o anticristo. Gente, não dê nome aos bois. Exato. Ninguém sabe. Quer mais uma coisa? Para deixar você jamais tranquilo, nem o diabo sabe quem é o anticristo. Porque ele também não sabe quando será o arrebatamento da igreja. Então, o anticristo só se revela depois que a igreja for arrebatada. Então, se o diabo não sabe quando será o arrebatamento, então como ele saberá quem é um anticristo? Então, pregadores famosos ficam no púlpito das igrejas, olha, é Macron, não, é Lula, não, é agora o presidente dos Estados Unidos, é alguém da Rússia. Gente, acaba com esse besterol. Não vamos dar nomes quando a Bíblia não cita nada disso. Ninguém sabe quem é o anticristo. Hoje vivemos sobre a égide do espírito do anticristo. Mas o anticristo será uma pessoa que será totalmente manifestada após o arrebatamento da igreja. Então, se você ouvir pregador dizer que o anticristo é A, B ou C, dando os nomes, cai fora. Não escuta mais, que essa pessoa não tem compromisso com Bíblia. Não tem compromisso com a exegese bíblica. Então, não vale a pena ouvi-lo. Estão aqui dois homens sérios que lidam com púlpito, lidam com igreja, lidam com Bíblia, lidam com a verdade, lidam com ensinamento doutrinário para a igreja do Senhor Jesus. Portanto, é com muita seriedade que estamos fazendo essa live, a fim de que você possa compreender, entender, ensinar acerca dessas coisas que nós estamos ensinando. Eu tenho muito tempo de estrada com essa temática e o que eu já ouvi de aberrações você não faz ideia. Então vamos lá. Alguns dizem que o cavalo branco é o próprio Cristo, não pode, porque se é ele que abre o selo e o leão, que é representado como um dos 4 seres viventes, não pode chegar para aqui e dizer vem e vê. Então, se ele mesmo abre, então ele mesmo não pode ser. Esse é um grande dilema da própria exegese do texto. Segundo dilema é que Cristo nunca carregou em toda a sua vida arco. Nunca. Sempre apresenta Cristo com a espada. Então, não tem esse arco na mão de Cristo. E terceiro e último, não tem como ser Cristo, porque Cristo não está arrolado com os demais cavaleiros, vermelho, preto e amarelo. Então não tem nada a ver com Cristo. Então, pastor, qual a diferença básica? Eu vou lhe dar aqui, meu irmão, e se você quiser tomar nota, tome nota, pois eu fiz um estudo mastigado da diferença do capítulo 6 e o capítulo 19. O cavaleiro do capítulo 6
lá vai. Surge da terra. O capítulo 19 surge do céu. O capítulo 6, ele tem arco. O do capítulo 19 tem uma espada que sai da sua boca, que é a palavra viva. O do capítulo 6 recebeu uma coroa. O do capítulo 19 trazia muitos diademas sobre a sua cabeça. O do capítulo 6 surge sozinho e mais ninguém. O do capítulo 19, que é o meu Cristo, desce com o exército do céu. Aleluia! Glória a Deus. O capítulo 6, o cavalo é um só branco. No capítulo 19, além de Cristo, o exército descerá com todos de cavalo branco. Então são milhares de cavalo branco que vai descer. O do capítulo 6 não tem nome. O do 19 tem nome. Seu nome é Fiel e Verdadeiro. O do capítulo 6 não tem título. O meu tem título. E é escrito na coxa: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. O do capítulo 6 aparece no início da tribulação. O do 19 aparece no final da tribulação para dar o fim na batalha do Armagedon. O do capítulo 6 saiu vitorioso. O meu já é vitorioso. O do capítulo 6 tem prazo determinado de sua ação. O do capítulo 19, sempre eterno o seu domínio e governo. O do capítulo 6 traz uma falsa paz. O do capítulo 19 estabelecerá a paz de 1000 anos sobre a terra e depois por toda a eternidade. O do capítulo 6 será condenado e vai direto para o lago de fogo para inaugurar. O do capítulo 19 é o justo juiz que condena o diabo, o falso profeta e o falso Cristo. Há alguma dúvida ainda? Dúvida nenhuma, meu pastor. É importante perceber que na interpretação do texto há uma ordem cronológica. A abertura do selo, o leão que traz o cavaleiro do cavalo branco. Além disso, nós temos que lembrar que enquanto estiver acontecendo a grande tribulação aqui na terra, lá no céu, a igreja estará participando das bodas do Cordeiro. Aleluia. Olha, outro assunto para trabalhar. Pastor, se nós estamos nas bodas do Cordeiro, que é o simbolismo do casamento, a noiva com o noivo amado, o que é que o noivo vai fazer aqui na terra, deixando a noiva abandonada no dia da festa? Pelo amor de Deus! Por isso que a igreja não passa pela tribulação. Mais uma vez eu digo, irmão, não entra nessa corrente teológica de que a igreja passa pela tribulação. Deixa isto para os calvinistopatas, os reformados, que têm sua própria teologia, que ele mesmo dará conta daquilo que ensina. Eu, pelo menos, ensino o que é coerente ao texto e que os versículos, eles me autorizam a falar com autoridade, baseado na palavra, de que a igreja não passa pela tribulação, porque a tribulação é a angústia de Jacó, sofrimento para os judeus e os gentios que rejeitaram a Cristo como Salvador. Portanto, igreja no céu, boda no cordeiro, judeu na terra e gentio, sofrimento dos juízos que serão derramados sobre a terra, meu pastor. Amém, glória a Deus. A gente, inclusive, quem quiser dar uma olhada na outra live, está lá salva, e a gente falou exaustivamente sobre essa questão da igreja não passar pela grande tribulação. Isso. Pastor Esdras, vamos adiantar a nossa live. Bora, Isso aqui, viu, gente, só foi recapitulando, para vocês terem ideia do tamanho da expansão do assunto. Mas, versículo 3, eu vou ler, versículo 3, Apocalipse 6 e 3. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. Pastor Esdras, é importante que na revelação é um ato contínuo. Outra razão pela qual o cavaleiro branco não pode ser Jesus, que é o cordeiro que está abrindo os selos. O ato se segue. Havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho,
e ao que estava assentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. Meu Deus. E foi-lhe dada uma grande espada. Introduz o assunto para passar para o pastor Esdras, dizendo que você vai ver que há uma conexão, uma ligação em todo o texto sagrado. Não é nada aleatório nem solto. O primeiro cavaleiro vem trazendo a falsa paz. A falsa paz. Isso. Uma proposta de uma paz que ele vai vender, mas que verdadeiramente não existe. E o segundo cavalo vem justamente contrariando, não é? A falsa paz que é vendida, mas agora o segundo cavalo vem mostrando a realidade da grande tribulação. Isso. Pastor Esdras, cavalo vermelho, tem uma simbologia, tem uma representação, significado. Essa espada que ele tem, qual é a atuação dele, como ele vai agir neste mundo. Muito bem, meu pastor. Vamos lá. Esse cavalo, amo de falar sobre ele, porque tem um assunto que me interessa muito e eu quero advertir a todos que me escutem aí, tá bom? Chama a família, chama todo mundo, que você precisa saber uma realidade que eu não escuto muita gente pregar sobre esse cavalo vermelho, onde existe um ponto a ser levado em consideração, e eu vou colocar agora nessa live aqui para vocês. Tá bom, pessoal? Vamos lá. O cavalo vermelho aqui, santo, ele entra na segunda fase da grande tribulação, porque a primeira fase é justamente a falsa paz, que vai durar 3 anos e 6 meses. Agora entra a fase da grande tribulação, aonde o vermelho já entra rompendo toda a paz. O anticristo não foi descoberto, o anticristo já não é mais aceito como Messias, então ele rompeu o pacto. No romper do pacto, já temos agora o cavalo vermelho trazendo toda a sorte de guerra. Então, vermelho representa aqui guerra, representa sangue. Tem mais. Aonde a Bíblia coloca de vermelho no Apocalipse, representa sempre uma coisa má, uma coisa ruim. Quer ver? O dragão vermelho, lá do capítulo 12, versículo 12 e 3. Ou a besta de cor escarlate, do capítulo 17, versículo 13. A mulher vestida de púrpura e carmesim, do capítulo 17 de Apocalipse. A grande Babilônia vestida de púrpura. Também fala sobre acerca das coisas ruins que acontecerão na terra. Então, a cor vermelha sempre está associado a algo danoso, ruim, guerra, morte, sangue, tudo aquilo que causa destruição. Agora, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui agora. A Bíblia vai dizer que esse cavalo vermelho, ele tem uma grande espada, não é uma pequena, grande. Aqui temos 2 significados. Primeiro, grande fala da extensão da sua guerra. Então, todo o planeta Terra entrará em guerra. Matar-se-ão uns aos outros. É conforme está escrito em Mateus 24, versículos 5 e 6, onde fala das guerras e rumores de guerra. Então, a espada representa aqui justamente a extensão. Não será uma guerra aqui, acolá. O mundo entrará em guerra. Escute mais. Derramará muito sangue, porque espada é simbolismo de guerra, é simbolismo de derramamento de sangue. Então, com ele agora, vai restaurar as armas atômicas, ou seja, a extensão da guerra fará despertar nos homens quem tem mais armamento militar, então terá mais poder de guerrilha. Por isso que ele trará muitas armas de destruição. Voltará a bomba atômica, voltará a bomba de nêutron, voltará as armas bacteriológicas. Ou seja, o que você vê hoje ali na África, na parte da Ásia, e fica penalizado, imagine o que vai acontecer com o cavalo vermelho quando ele trouxer essa destruição sobre a terra. Agora, abra seus olhos, o que eu vou dizer agora. Presta bem atenção. Meu pastor, só um adendo. Sim. É importante também frisar o significado de cavalo, que remete à força e à velocidade.
Isto Isso. fala de como será a proporção, Isso. o impacto, o ímpeto de tudo que vai acontecer e a velocidade. Nós estamos falando de um período de 3 anos e meio que o mundo vai ser varrido por guerras intensas e muito fortes. E aí vem, que teve gente perguntando assim, o significado do cavalo. O cavalo tanto remete ao conceito de força, de velocidade, e isto vai se dar em cada etapa que esses cavalos vão atuar. Inclusive, meu pastor João, no final da live eu vou dar um epílogo, vou dar um resumo sobre a natureza dos cavalos. No final da live vou colocar o que é o branco, o vermelho, o preto e o amarelo. Agora preste atenção sobre o vermelho. Escute bem essa cor, escute bem o que eu estou falando, a cor vermelha. A Primeira Guerra Mundial, que causou um choque no planeta Terra, desde Adão até o ano de 1914, quase 6.000 anos de história, nunca houve uma guerra mundial. A primeira foi de 1914 a 1918. Presta atenção. 10 milhões de mortos. 10 milhões de mortos. Na Segunda Guerra Mundial, foram derramados sangue de 85 milhões de vidas. De 1939 a 45, com aquele golpe de misericórdia da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, o somatório de soldados chegou a 85 milhões. De civis, somando tudo, vai dar cerca de quase 130 milhões de mortos. Presta atenção. Aí você diz assim, meu Deus, a Segunda Guerra Mundial foi um horror na década de 45, o mundo passou fome, doença, peste, desgraça. Isso, meu santo, olha, não chega nem aos pés do que vai ser com o cavalo vermelho. Presta atenção agora. Se você diz que o regime nazista matou muita gente, enganou-se. Se você disse que a Primeira Guerra Mundial matou muita gente, engana-se. Se você afirma que a Segunda Guerra Mundial foi a ordem militar da época que destruiu muitas vidas, é porque você não leu ainda o comunismo. O comunismo, o cavalo vermelho, a cor vermelha, eu falo isso sem medo de errar, haverá uma restauração do comunismo, socialismo sobre a terra. As plataformas já estão espalhadas no mundo. A nova ordem mundial está se preparando para esse grande advento. Então, se você acha que 200 milhões de mortos, se você acha que 110 milhões de mortos foi uma grande soma, só o regime do chamado comunismo já ceifou cerca de quase 200 milhões de mortos. O regime do chamado comunismo matou mais do que a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Olha só, os homens como Lenin, Stalin, Mao Tse-tung, Mao Zedong, como Ho Chi Minh, Pol Pot, Fidel Castro, estes homens unidos, eles destruíram mais seres humanos, vidas humanas, do que toda a guerra da Primeira e da Segunda. Será restaurado, então, esse comunismo, socialismo, que será através do cavalo vermelho. Não se enganem, está ressurgindo mais uma vez essa força diabólica que é contra Deus, contra a igreja, contra a palavra, contra tudo que se diz santo. Igreja, presta atenção, abra seus olhos, sua mente, cuidado com esses partidos esquerdopatas, cuidado com partidos que traz dentro de si a ideologia comunista, marxista, socialista, porque essa turma odeia a Deus e a igreja. E outra, Marx nunca foi ateu, tira isso da sua cabeça, isso é conversa de Universidade Federal. Marx era ateu, não, Marx era satanista. Quem já liu o livro dele, Oulamen, que é o anagrama de Emmanuel, ele faz uma briga direta com Deus. Ele destrona Deus no seu livro e debocha desse Deus. Então, Marx nunca foi ateu. Marx é um satanista, de maneira que todos que seguem a cartilha marxista traz dentro de si uma atitude de ojeriza contra Deus,
contra a igreja e a sua palavra. Então, igreja de Deus, presta atenção. Enquanto estamos na terra, vamos fazer a nossa parte. A nossa parte é sermos orientados, porque vai vir uma eleição no próximo ano aí. É preciso ter entendimento para essas coisas. Preste bem atenção. Se queremos ter ainda um pouco de certa paz, temos que tomar as nossas atitudes enquanto estamos na terra. Depois que a igreja subir, o cavalo vermelho, com seu regime totalitarista e sobre a égide do comunismo, tomará conta deste planeta. De maneira que, olha o que vai acontecer, pastor Jonathan, vai haver destruição entre eles mesmos. Os próprios homens vão se degladiar. Olha o que foi dito aqui, olha o que foi dito. E foi dado o direito de tirar a paz. E que se matassem uns aos outros. Se matassem. Haverá tanta morte e depois, entre eles mesmos, vai cometer essa própria morte. E por que Deus fará isso, pastor Esdras? Para se cumprir a palavra de Deus. Ou seja, a palavra do Senhor se cumprirá sobre este cavalo vermelho. Não tendo mais inimigos para matar, vão se matar uns aos outros. Portanto, o que eu acabei de dizer, meu irmão, você não vai ver em qualquer livro e não vai ver em qualquer pregador. Não estou me intitulando aqui como o melhor pregador do tema, não. Mas eu estudo, eu me esforço para dar o melhor ao povo de Deus, aos meus alunos. E acredite, a Bíblia, ela é o manual de orientação para todas as coisas. E já dizia o príncipe dos pregadores, Haddon Charles Spurgeon, é preciso estar antenado com as notícias da atualidade e com a palavra de Deus. E nós estamos vendo o ressurgimento desse regime terrível, desse comunismo socialista crescendo. Está aí a Venezuela, está aí a Cuba e tantos outros países como a China e tudo mais. Portanto, igreja, aí vai essas informações do cavalo vermelho. Muito boa a colocação do pastor Esdras. Eu quero corroborar com aquilo que ele falou, que é possível que tenha alguém aqui na live que nos entenda partidários. Nós não estamos defendendo partidos e nem estamos nos colocando contra partido nenhum. Nós estamos dando instrução e é possível que você perceba o que já está acontecendo no mundo. Já há um ensaio para a volta do comunismo. Já há aqueles defensores do comunismo tentando introduzir, introjetar na mente das pessoas que o comunismo é saída, que o comunismo é o melhor a ser implantado pelo mundo afora. Mas vocês veem que além da matança programada pelas guerras, o comunismo matou muito mais e ainda vem matando com suas ideologias, que tem no seu cunho ideológico, por exemplo, o aborto. E é muito bom a gente falar isso aqui, pastor Esdras, porque tem muito crente aí defendendo as teorias comunistas do fique em casa, do controle social por parte do governo. Não é? Exatamente. E além disso, pastor, tem crente aí defendendo as teorias do comunismo, que a gente vê que o Covid-19 é uma praga que está assolando o mundo, está matando, sim, a gente não pode negar. Mas, por exemplo, o comunismo que defende o aborto matou 50 milhões de pessoas no último ano. 50 milhões de vidas. 50 milhões de vidas. E tem crentes que estão desconsiderando isso, defendendo, brigando, lutando, e não sabe nem o que envolve o comunismo. Então, é importante este alerta. Cavalo vermelho vem com destruição, com guerras, com mortes, com matança, e o sangue vai se espalhar por toda a face da terra. Mas este sangue já está sendo derramado hoje. Este sangue já está sendo derramado na atualidade. Princípio das dores, né, meu pastor Jonathan? Exatamente. E estão dizendo aí, pastor, vai abrir espaço para pergunta. Não me faça pergunta agora, pessoal. Exato. Escuta, anota lá. Depois o pastor Jonathan vai abrir uma grade aí para fazer a sessão de pergunta. Ainda falta 2 cavalos para a gente falar. Quando nós fecharmos, o pastor Jonathan vai entrar nas partes de pergunta.
Portanto, pessoal... Vamos adiantar os cavalos. Isso. Deixando bem claro, nós não citamos nomes de políticos, Exatamente. nem citamos nomes de partidos. Você é sábio, inteligente, então analise essas coisas na hora de votar. Apenas isso. Continua lá, meu pastor. Versículo 5 diz: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal, dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais, que dizia, olha aí, importante, viu, gente? Escuta o texto. Vamos lá. Uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. Meu pastor, Aleluia. nós vamos entrar numa parte que a gente já está percebendo. A gente já sente no ar um pouco. Cavalo preto tem um significado específico. E eu estou adiantando aqui com as perguntas, mas o pastor Ezra que vai responder a pergunta, tá, gente? Mas ele tem um significado específico que nós já percebemos agindo no mundo. A fome tem tomado conta do mundo de então. Números alarmantes. Mas a gente está falando de algo que vai atingir a humanidade como um todo. Não é casos isolados, não é questões específicas. É uma atuação com grande força e com uma velocidade incrível. Pastor, cavalo preto, que significa, como ele vai atuar, por favor. Vamos lá. Amados, agora, nós já falamos da falsa paz, da guerra, e agora vem o preto. O preto é o quê? Desastre econômico, fome. Desastre econômico, fome. Hoje o mundo, como disse o pastor Jonathan, explicou muito bem, temos focos de fome aqui e acolá. Em algum lugar do Brasil temos fome, em outro lugar tem fartura. Em outros lugares da África, da Europa, você pode encontrar resquício de um lado e fartura do outro. Porém, no tempo do cavalo preto, a fome será generalizada. Generalizada. Tem uns detalhes nesse cavalo preto que a igreja tem que ouvir e entender direitinho, e eu vou ser muito paciente para explicar detalhadamente. Então vamos lá, amado. A guerra matará milhares de homens, causando um grande colapso sociopolítico e econômico. A guerra sempre traz o quê? Um dilema econômico, social de relacionamento e, por último, de fome, de desalento total. Então, esse cavalo preto que vai vir sobre a terra vai trazer uma fome que nunca houve em toda a história da humanidade. Gente, da partir do cavalo branco para frente, a linguagem é sempre essa: nunca houve na face da terra. Então, esta fome será algo inédito na história da humanidade. Vamos mais à frente. Esse cavalo preto tem uma coisa sobre as suas mãos. É uma balança. A balança trazida sobre ele está vazia. Não tem alimento, ou seja, falta comida na balança. Como é que a pessoa levanta uma balança e não põe comida para pesar? É porque não tem. E o que tem está extremamente escasso. E a Bíblia diz que é uma medida. A palavra medida no grego é koinikes. Koinikes, que quer dizer 450 gramas, ou seja, meio quilo de comida. Presta atenção, bichinho de Jacó, que você vai ouvir agora o que é fome. Olha só, o desastre econômico que vai vir sobre a face da terra fará com que esses homens trabalhem o dia todo para se alimentar apenas de 450 gramas, ou seja, meio quilo. O racionamento será uma coisa extremada em toda a terra. Será vendido, então, por um preço absurdo,
ou melhor, 450 gramas de alimento. Preste atenção. Meio quilo de trigo será o salário de um dia. Você vai trabalhar de 6 da manhã às 6 horas da tarde. E no trabalho todo só vai ganhar 450 gramas de trigo. Ou seja, mal um homem se alimenta, um ser humano. Veja bem, para você ter uma ideia. Quando você vai tomar café, geralmente você toma café o quê? Meio quilo, né? Seu almoço deve pesar o quê? E à noite deve pesar quanto? Deve comer talvez 500 gramas. Então, durante o dia, você deve consumir entre 3 quilos de alimento. Agora, imagine, o dia todo para comer, oxe, 1/4 desse alimento. O dia todo para comer apenas 450 gramas de alimento. Misericórdia. Pior, o dinheiro não vai ter. É preciso trabalhar o dia todo para ter esse alimento. Escute mais agora. Meio trigo para um dia todo de trabalho. Porém, temos um alimento mais barato, que é a cevada. Então, 1,5 kg da cevada, salário de um dia. O trigo, ele tem um valor. A cevada é mais barata, de maneira que você pode pegar 1,5 kg de cevada, ou seja, um alimento mais barato. Não sobrará dinheiro mais para nada. Preste atenção, abençoado. Não tem dinheiro para vestir. Não vai ter dinheiro para ter mais luxo nenhum. Moradia, carro, cama, casa, roupa. Esquece. É dinheiro apenas para comer. Esquece qualquer outro artigo que você tenha necessidade. Olha, o cavaleiro está colocando a balança em evidência para o mundo. Ou seja, a exposição da balança vazia mostra extrema fome, extrema necessidade. E quem não tem força para trabalhar, morre de fome. Só vai comer quem vai trabalhar. Quem for doente, quem tiver com um problema seríssimo de trabalho, não vai suportar e vai morrer. De maneira que o dinheiro que foi financiado para as armas nucleares do Cavaleiro Vermelho, agora vai faltar para prover comidas. Não tem mais dinheiro para prover as comidas. Logo, então, milhares de pessoas morrerão de fome. O império da besta, olha agora isso aqui que é sério, o império da besta será forte como ferro detendo estes homens. Ou seja, a besta aqui, com sua força de ferro, ou com braço de ferro, será então castigada sobre os homens. Porém, o barro, diante de toda essa fome, é representação dos flagelos de Deus. Ou seja, por um lado, pastor Jonathan, você tem o ferro, que é com mão de ferro que o cavalo preto vai trazer sobre a terra para os homens morrer de fome. Mas, por outro lado, tem a fragilidade, que é o flagelo da fome, aonde o governo totalitário não terá o domínio, porque representa os pés da estátua de Daniel, do capítulo 2, versículo 40 e 45. E o que é isso? O ferro será regido com braço de ferro sobre os alimentos. E, por outro lado, os flagelos de Deus, que vai ser representado aqui, nesse caso, pelo barro, porque barro e ferro não se unem. Logo, isso é representado nos pés da besta, até que a pedra sem mão bate e destrói todos os governantes da terra para restaurar uma nova ordem que será do milênio. Então, meu amado, o império da besta será forte como o ferro diante dos homens. Porém, o frágil como o barro diante dos flagelos que Deus colocará sobre a terra. Aí está uma amostra grátis, pastor. Aqui em Pernambuco já tem gente passando fome. Não estou dizendo com isso que já estamos vivendo o cavalo vermelho e papapá, e que eu tive um sonho. Não. É só para mostrar um pouquinho a vocês que o poder do cavalo vermelho, que vai trazer o comunismo, que vai racionar o alimento quando vier o cavalo preto. Preste atenção, que isso é muito sério. Não estou gastando saliva em vão. Tudo segue uma sequência.
O cavalo vermelho traz o comunismo, que vai travar tudo o sistema econômico, vai tomar suas propriedades, vai ficar a cargo do governo. Presta atenção. Quando vier a fome, então, meu pai, vai ser o golpe de misericórdia. Agora, tem outra coisa interessante, pastor Jonathan. Olha o que a Bíblia reservou para nós. Vai dizer assim: porém, o azeite e o trigo não danifiquem. Eu achei lindo isso aqui. Vou repetir. Porém, o azeite e o vinho, azeite e vinho, não danifiqueis. Está lá no texto bíblico. Olha o que a Bíblia vai dizer. Preste atenção aqui. E eu vi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: 1 medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiqueis o azeite e o vinho. Você agora vai dizer assim: pastor, por que não danificar o azeite e o vinho? Sabe por quê, querida? Porque o azeite e o vinho, ele vai faltar. Não danifique, não, porque o azeite e o vinho, além de ser um alimento saudável, é muito nutritivo para a saúde do ser humano. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: não danifique porque vai faltar. E segundo, só quem terá acesso a azeite e vinho são os poderosos da terra. Ainda haverá ricos na terra. E quem são os ricos que vão ficar na terra? Justamente os que são comunistas, socialistas, que estão no poder. Lembra agora desse camarada Maduro, que saiu da Venezuela, o povo morrendo de fome, estava num grande restaurante da Europa, comendo do bom e do melhor, e o povo matando cachorro para comer. Gente, presta atenção, não há nada mais contraditório do que o egocentrismo trabalhado pelo comunismo. O que é o comunismo? O comunismo se fala acerca de que todos têm que ter tudo em comum. Isso é uma falácia, é uma mentira. Só quem vai ter o domínio total das suas rendas, de toda a sua força de trabalho, de suas propriedades, são os mandatários do poder. Por isso que quando ele fala comunismo, comunismo não existe. O que existe é egocentrismo. É cada um tendo o seu, porque são preguiçosos, só querem viver de ideias e tomar o que nós trabalhamos a vida toda para obter. Por isso que o cavalo preto vai legitimar o vermelho no seu poder. E só quem vai ter acesso a azeite e vinho são os ricaços que vão existir nesse período. Pastor, eu acho isso perfeito. A Bíblia é tremenda. Quando a gente estuda, olha, não me tenha como exaltado, não me tenha alguém como assim, como alguém disse assim, pastor, fala, como se ele tivesse, talvez, com uma palavra da verdade. Não, quem tem a palavra da verdade é a Bíblia. E a Bíblia diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se eu estudei ao longo da minha vida, é porque tenho competência para falar, baseado na palavra de Deus. E aqui está, meu irmão, essa explicação. Não abro mão disso, porque é ano de pesquisa para falar essas coisas para vocês. São privilegiados em ouvir essas informações, porque muita gente está iludida nesse sistema que está vindo por aí. Amém, meu pastor? Amém. É importante que o cenário que nós estamos vivendo já é um ensaio daquilo que vem por aí. Nós estamos num país devastado por uma pandemia. E nós já estamos vendo governadores querendo estabelecer estado de sítio nos seus estados. Olha aí, olha aí. No Sergipe, o governador propôs confiscar as propriedades. Isso é só um ensaio, né? Além disso, o controle, não é? Estão rasgando a Constituição, o controle de ir e vir, estão determinando como recolher. E a população não percebe que eles estão fazendo isso com o pretexto da enfermidade, da pandemia, mas estão colocando toda uma população amedrontada dentro de casa, com horário para chegar e para sair. A inflação, pastor, está subindo, os alimentos estão em escassez, a matéria-prima está em escassez no país, existem mercadorias que hoje já não conseguem ser comercializadas como antes, por conta da escassez, e enquanto os pobres são levados a ficar em casa sem ter o direito de buscar seu sustento, os ricos estão regalados, pastor, comendo seu churrasco, azeite e vinho no final de semana, e os pobres sem ter o direito de ir e vir. Fica em casa, sem ter direito de buscar comida, e você vai no supermercado hoje, quando vai amanhã os preços, ó,
já decolam, estão lá em cima, estão nas alturas, e a população não percebe que há um ensaio para o comunismo ser implantado no mundo afora. Então, pessoal, fica atento, o pastor Ezra bem frisou, próximo ano tem eleição, povo de Deus, esclarece a tua mente, tu tem a mente de Cristo, renova a tua mente pela transformação, não é, do Evangelho, pela transformação da verdade, pela transformação que vem através de Cristo, para que você possa cumprir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, é muito interessante perceber essa ligação. Falsa paz, guerra, e aí vem um caos econômico instalado no mundo inteiro, trazendo fome, aflorando as desigualdades, não é? E a gente percebe, pastor, que a Bíblia é perfeita. Eu vou dizer uma coisa, gente. Nós estamos sendo privilegiados aqui com o pastor Ezra, pelo seu tempo disponibilizado. E vou dizer, viu, gente, tem muitos seminários, pastor Ezra, que dão só pinceladas, né? Nem param tanto, quando vão falar de teologia sistemática, nem param tanto para falar de escatologia. Dá só uma pincelada. Vocês estão recebendo gratuitamente aqui uma aula, uma verdadeira aula. Pastor Ezra, vamos para o quarto. E lembrando, muita gente ligaram para mim, pastor, eu nunca vi isso no seminário teológico, nunca ninguém me falou detalhadamente, e acredita, irmão, hoje um dos livros da Bíblia mais estudado é o Apocalipse. Hoje se estuda tanto o Apocalipse, e o pior, você também vai ter do outro lado muita podreira, muita heresia, muitas coisas erradas que estão ensinando. Então, como disse o pastor Jonda, vocês estão sendo privilegiados, de fato, por ouvir homens que são assembleanos desde o ventre da mãe, que seguem uma doutrina de grande responsabilidade no tocante à teologia bíblica, histórica, teológica, que nós abraçamos, que é a pentecostal. Então, querido, eu até me alegrei muito quando o pastor Jonda falou que futuramente vai estar abrindo um seminário teológico. Eu disse, meu pastor Jonda, que coisa extraordinária. Me chame, que eu quero ter o maior prazer de estar aí para fazer essa grande parceria aí com os amados irmãos que querem aprender a palavra através do seminário teológico. Há hoje uma urgência muito grande, irmão, de igreja de Deus, você que é membro, que é congregado, que é dirigente, que é obreiro, principalmente liderança da igreja, extremamente necessita de um curso teológico, nem que seja um básico, mas precisa, porque precisamos de homens e mulheres preparadas no púlpito para levar uma palavra com seriedade e com base bíblica teológica. Amém, amém, pastor Esdras. Obrigado aqui por essa oportunidade, por essa interação. Deus abençoe. Nós vamos abençoar vidas, sim. Esse seminário teológico da Rede Esperança vai sair esse ano. Pastor Esdras já foi convidado, vai estar conosco, vai nos ajudar desde a formação, do nascimento do seminário, e vamos estar juntos ensinando. Vai ensinar em nossas escolas bíblicas, vai ensinar conosco. Nós temos aqui na Rede Esperança o projeto Curso Bíblico para obreiros. Existem obreiros que não podem ser inseridos no curso teológico, mas cursos bíblicos periódicos para ensinar obreiros, fazer avaliação, desde homilética, desde hermenêutica, exegese, trabalhar com eles a interpretação da Bíblia, a origem da Bíblia, trabalhar com eles todo o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a teologia que envolve o Antigo Testamento, o Novo Testamento. São assuntos que nós queremos trabalhar, a teologia sistemática, para que eles possam ter o mínimo de conhecimento. Ainda hoje eu falava com a equipe aqui da Rede Esperança e dizendo, nós temos que investir em pessoas preparadas para ensinar o nosso povo. Jesus disse, o povo precisa de conhecimento. Jesus disse aos saduceus, vocês erram por não conhecer as Escrituras. Oséias 6:4 diz, o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Então, Provérbios diz que sem profecia o povo se corrompe. E profecia ali não é essa profecia do reteté que a gente vê hoje em dia, não. Profecia ali é ensino, é instrução, é direção para o povo de Deus. Sem direção, sem alguém que norteie com a palavra, com a escritura, o povo se corrompe. Então, nós estamos investindo em conhecimento. Pastor Ezra, vamos para o quarto cavalo. Vamos lá. Versículo 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e vê. Eu olhei,
E eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado um poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Eita, meu pastor Jota, esse é o dito cavalo. Esse vem com, como dizia lá no meu interior, com a pichilinga preta. Esse vem virado. E pensar, pastor Hélio, que com todo esse poder de destruição deste cavalo amarelo, existe alguém que ainda profetiza que o cavalo amarelo dia 30 estaria solto pelas ruas do Brasil. É falta de conhecimento da palavra. Pastor Esdras, eu acho que é a fase mais triste que a gente vai descrever em relação à grande tribulação e ao juízo de Deus. Esse cavalo amarelo é sinônimo de uma destruição sem precedentes, não é? De uma destruição avassaladora, de algo terrível, indescritível, mas que a gente vai tentar aqui passar para você que está nos assistindo do outro lado, falar disso, a gente já passou de 600, quiser divulgar, divulga aí. Gente, cavalo amarelo, ele já vem trazendo um codinome terrível e vem seguindo com ele coisas terríveis e o poder de destruição dele vai ser inimaginável. Pastor Edra, que cavalo amarelo é esse, pastor Edra? Todos que estão na live aí, meus amados, aguarde até o finalzinho, porque eu vou revelar. Já tem gente perguntando, pastor, esses cavalos são literais, são reais, ou são simbologia? Vai ter cavalo mesmo? Aguarde que no final eu vou dar essa informação, porque alguém realmente botou na cabeça que vai vir um cavalo amarelo mesmo e vai fazer a maior desgraça. Então, e dia 30 tinha gente que não podia ver um cavalo amarelo pela rua, viu? Isso. Já viu um cremezinho, já se assustava. E crente na igreja há 30 anos que participa da ceia, é dizimista, vai para a doutrina, ainda pegou óleo de comida para ungir a porta da casa. Meu irmão, pelo amor de Jesus, irmão, esse ritual não é para gente mais não, meu irmão. Não vá pegar o óleo da unção para ungir os enfermos. Não pegue o óleo para botar na porta, meu Pai eterno. A nossa proteção, meu irmão, está baseada através do Espírito Santo de Deus, que hoje é o nosso consolador. Então, as pessoas fazem uma confusão com o Antigo e Novo Testamento, pega rituais da lei para trazer para cá. Como eu disse, pastor, ontem, pega candelabro, bota roupa sacerdotal e faz toda aquela parte de que era do culto do sacerdote e traz para a visão neotestamentária. Não se coloca vinho novo em odres velhos, porque vai se romper. Oh, aleluia! Por isso, meu amado irmão, Igreja de Deus não é o novo Israel. Vou repetir. A igreja não é o novo Israel de Deus. Israel é uma coisa, igreja é outra coisa, e gentios é outra coisa. Igreja é arrebatada. Se tiver judeus convertidos, vai para o céu. Se houver um gentio que se converte para ser igreja, vai para o céu. Mas enquanto permanecer judeu, esperando o Messias, passa pela tribulação. Se houver gentios que não se converteram, que não se tornaram igreja, então vai passar pela tribulação. Logo, a igreja de Cristo, ela será arrebatada em meio a tudo isso. Portanto, querido, para que você não dê ouvido a essas pessoas, e o pior, que vem com o nome de pastor, vem com o nome de teólogo, com doutorado, e parará. Eu nunca cheguei no púlpito de uma igreja para dizer, meus irmãos, eu sou doutor, eu tenho uma formação tal, e papapá. Não, meu irmão, quem é não precisa dizer que é. Então, não queira ser você alguém iludido por titularização de quem é doutor, de quem não sei o que, papapá, porque geralmente, quando se diz isso, vem a heresia depois. Geralmente, quando alguém se diz intitulado de alguma coisa, cheio de anel no dedo, é porque vem uma heresia depois. Porque, meu irmão, a palavra de Deus é muito clara sobre a simplicidade e a humildade. Se você é um homem, uma mulher, que tem um coração compromissado com o céu e tem uma vida no altar, não precisa dizer quem você é, porque quem tem que aparecer não é você,
é o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você não é nada. Você é simplesmente o instrumento que Deus toca. Importa que ele cresça, e o texto que está dizendo, e nós diminuamos, não é o original, pastor Jonathan. O original importa que ele cresça e eu desapareça. Porque na presença de Cristo, ninguém fica. Não dá nem para diminuir na presença do meu Cristo. Então a gente desaparece, porque somente ele é que importa, é que interessa. E para fechar, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Diga amém, igreja de Deus. Amém. Aleluia. Vamos para o amarelo, meu pastor Jonathan. Vamos lá. Eita, papai do céu. Vamos lá. Esse cavalo amarelo, meu irmão, é o que mais tem assombrado o povo no Brasil. Pelo menos assombrado aqueles que não estão em sintonia com a palavra. E aí, meu amado, o que é que tem de especial nesse cavalo? Ele é o pior dos três. Ele é o pior. Ele é o somatório de toda a sintomatologia impregnada nesse cavalo amarelo, trazendo então todos os juízos, especialmente do cavalo vermelho e do cavalo preto. Então vamos lá. Cavalo amarelo representa o quê? Morte. Primeiro, o branco, falsa paz. Vermelho, guerra. Preto, fome, e agora morte. Depois de uma falsa paz, depois de guerra, depois de fome, o que é que vai vir agora? Morte. Então, a morte é através de terríveis pestes que vão haver na terra e outras coisas mais. E vou explicar por quê. Tudo piora, pastor João, tudo piora. A Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior. Os homens se enganam e são enganados. Então, as coisas vão caminhando para o pior. De maneira que aqui não é diferente. Olha só, a falsa paz vai ceder à guerra, a guerra cede à fome, o colapso econômico, e o colapso econômico vai ceder, então, à fome. Então, nada melhora, tudo piora. Agora, o que é o cavalo chamado cavalo amarelo? Na verdade, o original grego é chouros, que quer dizer uma coisa esverdeada, estragada, uma carne podre, um cavalo com a carne estragada. Então, no original, pastor, não é nem cavalo amarelo. No original, é um cavalo esverdeado com estado de putrefação. É uma carne estragada. Logo, esse cavalo representa a morte. É um ar de sombrio. É algo muito... Um cadáver, exatamente, pastor. É um cadáver. Então, o que acontece? Olha o que a Bíblia vai dizer. A fome que se espalhou por toda a terra, agora ele vem só para completar o que causa a fome, que é a morte. Então, ele matará 1/4 da população da terra. Meu amado, 1/4 hoje vai dar cerca de quase 2 bilhões de pessoas. É gente demais, pessoal. Olha, 2 bilhões de pessoas. A única mortandade que nós tivemos na Terra até hoje foi através da peste negra. Quase 150 milhões de mortos a peste negra causou do século XIV até o século de número 17. Então, o cavalo amarelo vai ceifar daqui para lá, se a população crescer, de 2 a 3 bilhões de pessoas. Meu pai, é tanta morte, pastor, tanta morte, que os animais vão se fartar. Haverá ainda 7 meses para sepultar. É claro que eu estou falando já de uma profecia futura, que é da Batalha do Armagedon, de tanta morte ainda que vai acontecer na Terra, mas praticamente é em cima disso aí. Por quê? Olha só, nós temos aqui agora o somatório de tudo que vai causar esta morte. Primeiro, o cavalo amarelo foi dado a ele o poder de matar pela fome, que era próprio do cavalo preto. Foi dado o poder ao cavalo amarelo matar pelas pestes. É aí onde está o ponto crucial do dia 30. A Covid-19 é o cavalo amarelo. Por quê?
porque está dizendo que ele vai trazer peste sobre a terra. Não, meu amor. Olhe, meu querido, o ebola, a febre hemorrágica, Covid-19, ou 20 ou 30 que virá, ou qualquer outra espécie de doença, seja ela mais terrível ao longo da história, não vai se comparar às pestes que o cavalo amarelo vai trazer para esse grande dia da tribulação. De maneira que são pestes que hoje são desconhecidas pela ciência. Os infectologistas não conhecem. Os que estudam acerca das doenças e enfermidades na humanidade não têm conhecimento das pestes que serão lançadas pelo cavalo amarelo. Olha, amados, eu estou até um pouco cansado, mas escute que eu preciso falar disso aqui. Então, querido, ainda virão doenças sobre a terra e a igreja ainda vai presenciar isso, amado. Mas ainda ninguém poderá dizer que é cavalo amarelo, porque cavalo amarelo só surge com os demais quando a igreja for arrebatada. Então, serão vidas ceifadas pela fome, pela guerra, pelas pestes, e agora escuta, pelas feras. E aí, pastor, eu vou citar aquilo que eu disse ao senhor da outra vez. Hoje em dia, essa ideia de que é mãe natureza, é o Greenpeace, é proteção aos animais. Pois bem, meu amor, no dia do cavalo amarelo, os animais serão redobrados em sua ferocidade. Como não vai ter mais alimento para ele devorar os animais do campo, porque os animais do campo serão devorados pelos homens. Isso é o quê? É a ovelha, é o boi, é a cabra. Esses animais ficarão em falta para animais carnívoros na selva. Então, os animais da selva, a maioria não são herbívoros, ou seja, são carnívoros. É bem de fato que nós temos hoje mais animais herbívoros do que carnívoros. É um equilíbrio que Deus estabeleceu na natureza. Se não fosse assim, haveria então uma carnificina total dos animais. Por isso que há mais animais herbívoros do que carnívoros. Foi assim que Deus orientou a Noé para que entrasse na arca. Logo, como os animais herbívoros, na qual nós, os seres humanos, nos alimentamos, eles estarão totalmente escassos. Então, quando os animais ferozes, carnívoros, sentirem a falta dos herbívoros, vão para onde? Vão para onde, pastor Jonathan? Vão para a cidade. Vem para a cidade, porque na cidade terá carne humana. Então, o Greenpeace, o que adora a mãe natureza, os protetores dos animais, desenrola essa guerra, agora vem para cima de você. Então, vidas humanas serão devoradas por animais ferozes e famintos. E eu fico olhando que hoje já temos uma incongruência nesse ponto de vista. Igreja é para estar fechada, igreja não pode abrir, mas pet shop pode deixar aberto para socorrer o cãozinho. Coitado do cãozinho, do gatinho, qualquer outro animal. Mas a igreja tem que ser fechada, mas os pet shop abertos. Então, se prepare que num cavalo amarelo, esses animais virão à terra para devorar. De maneira, pastor, que cada um desses cavalos vai trazer. Um trouxe um arco, um trouxe uma espada, um trouxe o colapso econômico. E agora esse vai trazer a fome absurda sobre a terra. Outra coisa, dos protetores da vida, aqueles que protegem meu corpo e minhas regras. Se mata mais gente hoje pelo aborto do que pelo coronavírus. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Morre mais gente hoje pelo aborto do que pelo coronavírus. E ninguém dá notícia disso. Não tem televisão séria nesse país e no mundo que diga, gente, apesar da morte da Covid-19, porém, se mata mais por aborto do que pelo vírus do coronavírus. Não há jornalistas sérios para dizer isso para nós. Portanto, tudo isso será um colapso para o cavalo amarelo. Agora, preste um detalhe aqui. Atenção a esse detalhe que eu vou dar. Foi dito também que a morte e o inferno caminhava com ele, pastor Jonathan. Eu estou colocando aqui para o senhor dar aquelas considerações belíssimas
que o Senhor dá. A morte e o inferno caminham ao lado do cavalo amarelo. Por que morte? Porque a morte vai matar a carne humana. A morte ceifa o corpo. E o inferno ceifa a alma e escraviza no inferno. Presta atenção. A morte mata o corpo. O inferno mata a alma. Isso quer dizer que aprisiona, de maneira que o inferno vai ceifar e aprisionar as almas. E o chamado a morte vai matar o corpo. Logo, o que é que acontece aqui? Morte e o inferno estão em acordo para destruir o corpo e levar a alma para aprisionar no inferno. Ou seja, a morte mata e o inferno aprisiona no Hades, que só vão sair depois de 1000 anos para o grande juízo final. Meu pastor Jonathan, aí estão os esclarecimentos do cavalo branco, vermelho, preto e amarelo. Mais informações eu vou estar dando aqui, pastor, nessa coleção de livros que no final quero divulgar para todos que estão nos assistindo aí, viu? Mas a princípio eu disse que eu vou deixar para o final ainda para dar um esclarecimento sobre a realidade desses cavalos. Muito bem, pastor Jonathan, é com o senhor, meu santo. Queridos, vocês estão vendo, a gente vai prosseguir aí, ainda tem as perguntas. Eu quero que o pastor Esdras apresente um livro, principalmente ele tem um livro do Apocalipse com a teologia pentecostal. É importante frisar isso para vocês. A nossa teologia pentecostal tem uma linha muito séria de interpretação das Escrituras. A linha futurista, dispensacionalista, pré-milenista e pré-tribulação. A igreja vai ser arrancada da terra antes da tribulação. É isso que eu quero que você grave muito bem. A gente já citou aqui vários textos que atestam isso. A igreja será salva desta ira que virá sobre o mundo. A igreja será guardada da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. E estes cavalos, com esse poder de destruição todinho, não vai a igreja passar por eles. A igreja não enfrentará. A igreja não vai ver. A igreja estará num outro patamar. A igreja já terá sido raptada aqui da terra, tirada com força aqui da terra, levada para estar para sempre com o Senhor. Recapitulando, cavalo branco, falsa paz, anticristo, aqui nesta terra. Cavalo vermelho. Cavalo vermelho. Guerras, como nunca houve, né? Aí você vai ver a volta de bombas atômicas destruindo, o poder nuclear, o poder bélico sendo estabelecido na Terra de uma forma assustadora. O cavalo preto, fome, desigualdade social aflorando. Além disso, a inflação subindo, a questão dos ricos que vão ter uma parte bem pequena, mas regaladamente, vivendo enquanto muitos sofrem com fome de verdade. Não é essa fome que a gente vê hoje, não. É fome de gente brigar para comer, gente trabalhar para comer. Dinheiro vai ter um valor que não vai ser um valor que nós temos hoje, que alguém bate no peito e diz assim: o dinheiro que eu tenho, eu compro o que eu quero. Nessa época a escassez vai estar grande, não é, pastor Esdras? E por último, o cavalo amarelo, que tem o maior poder de destruição, que virá com grandes catástrofes, com grande assolação, com enfermidades assolando o mundo inteiro, que vai dizimar a 4ª parte da população mundial. São mortes em grandes proporções. Esse medo todo que a rede lixo de televisão propaga, né, dizendo a média morte de 3 mil, de 2 mil. Isso não é nada. Isso é absolutamente nada. Essa coisa de dizer que o Brasil já tem mais de 300 mil mortos. Isso não é nada. A gente está falando de bilhões. Não é nem milhões, é bilhões de mortos em todo o mundo. Pastor Esdras. Amém, meu pastor. Explicado os 4 cavalos. Eu queria abrir logo, antes das perguntas, apresente os livros aí, meu pastor, que vai ajudar muitas pessoas. Depois dos livros, a gente volta aqui para as perguntas. Eu quero responder as perguntas ainda, viu? Ainda vou falar sobre, pastor, esses cavalos são verdadeiros ou não? Sim, Aguarde. sim. Aguarde. Amanhã é domingo, não tem pressa.
Já que ontem falhou a live, tá aqui, tá tudo correndo bem para a glória de Deus. Diga amém. Glória! Olha só. Escatologia pentecostal. Presta atenção, amado. O que eu estou falando aqui está baseado, disse o pastor Jonas, que é a nossa linha de interpretação. Nesse livro tem tudo isso e muito mais. Está os 10 eventos da escatologia, do arrebatamento até novos céus e nova terra. No final, há um plano explicativo disso aqui, tudinho, ó. Nenhum livro você vai encontrar com esse apetrecho pedagógico no final. O livro é repleto desses ensinamentos, coloca ainda as linhas teológicas, o mapa de como vai ser o arrebatamento da igreja, as linhas de interpretação desses homens. Todos que estão me ouvindo aí, façam um esforço para adquirir esse material. Como também, Onde Estava Deus na Minha Aprovação, material riquíssimo, que todos deveriam ter nesse período de pandemia. Ensaio sobre ciência da religião, material rico para dar uma análise sobre o que é a religião e a sua importância, porque o ser humano é extremamente religioso. Há uma diferença, pastor, no conceito religioso para a ciência, porque o homem faz sempre a pergunta de onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou. Aqui nós explicamos muita coisa, pessoal. Livro que eu escrevi quando eu fui para Israel, Egito, Grécia, Roma e Turquia, aonde nasceu a Bíblia Sagrada. Vários seminários teológicos já adotaram esse livro para o estudo de bibliologia. Livro fascinante, que no final também, pessoal, a gente traz isso aqui, ó, um material arqueológico histórico por onde nós passamos em Israel. Esse material faz uma análise muito boa sobre as traduções da Bíblia, porque nós temos que ler esse material antes de sair a campo, pregar e conhecer melhor a Escritura Sagrada. Como também apologética, saiba defender a sua fé diante de ateus, materialistas, gnósticos, sobre heresia. No final a gente traz aqui um apanhado riquíssimo, olha só, quem são os verdadeiros apologistas, polemistas e apologistas. Esse livro tem sido uma bênção para aqueles que têm medo de defender a sua fé. Capelania hospitalar, meu santo. Pessoas precisam levar uma palavra amiga quem está sofrendo essa Covid-19, como fazer uma excelente visitação, sobre como fazer um curso de capelania. Eu tenho rodado o Brasil treinando muita gente da igreja sobre o que é ser um visitador hospitalar, um capelão hospitalar, qual é a linguagem adequada, o texto adequado ou inadequado, como se comportar diante de uma pessoa enferma, o tipo de roupa, o tipo de linguagem. E por último aqui ainda, ó, olha só, temos aqui esse livraço, amado, também, Conflitos Jovens e Adolescentes Cristãos, livro muito rico que vai falar acerca sobre essa questão de sexo, droga, rock and roll, ficadas e ficante, enfim, material riquíssimo. Todos esse livro, meu irmão, que estão aqui nas minhas mãos, olha só, Luz e Vida, CPAD, outra livraria, custa 280. Na minha mão, custa apenas R$200, toda essa coleção. Frete grátis. Frete grátis. R$200 apenas, meu amado. Após terminar esta live, entre lá no Zap. Vou pedir para que o pastor Jonathan fixe aí para mim, pastor. 8738, isso, pastor. Está fixado. Pronto, tá aí fixado esse número. Terminou a live, vai lá no meu Zap. Eu vou lhe orientar como esse livro chega na sua casa. Temos atendido o Brasil todo. Nós fazemos essa live, né, pastor Jonathan? Não cobramos centavo nenhum. Verdade. Tudo isso aqui é gratuito. Tá aí o pastor Jonathan. É gratuito isso aqui. Não cobra nada. Viu, gente? Totalmente gratuito. Outros pastores têm me chamado. Pastor, quanto é que o senhor cobra na live? Nada. Se os irmãos puderem ajudar o nosso ministério, tá aí esses livraços aí, viu, amado? Eu recebo pessoal aqui de São Paulo, Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, Maranhão, Piauí, enfim. Então, ao terminar essa live, entra lá, vou estar lhe atendendo e vou lhe dizer como você faz para obter toda essa coleção, que são livros que não são feitos debaixo de ar-condicionado, não. São livros de pesquisa, livro que eu levei quase uma vida toda para escrevê-los. Então, após as perguntas, ao terminar a live, entra lá no nosso Zap e eu vou estar lhe atendendo para você adquirir esta coleção, para que você seja abençoado através dessas literaturas. Tá bom, abençoado? Então, quem lê, sabe mais. Quem lê, pensa melhor. Quem lê, tem mais chance. Quem lê, não se engana pelo cavalo amarelo do dia 30. Quem lê, passa no Enem. Quem lê,
não tem medo de falar em público. Quem lê, dialoga. Quem lê, não grita. Quem lê, sabe preparar um assunto. Quem lê, diminui a sua taxa de tensão. Quem lê, aumenta a expectativa de vida. Quem lê, participa da live. Quem lê, faz perguntas inteligentes. Quem lê, acima de tudo, especialmente a palavra de Deus, já é abençoado por ele. Amém, santos? Vamos lá, meu pastor Jonathan, as perguntas e no final vou dizer se esses cavalos são verdades ou não. Olha, gente, é importante também, tá chegando perguntas, para a gente não misturar os assuntos, o seguinte, seria importante se alguém tem dúvida sobre o assunto que foi pautado aqui hoje. Isso. Porque aí você, veja só, você pergunta sobre outro assunto, já confunde a mente de quem estava aqui hoje. Pronto, e lembre-se pastor, que verdade. o estudo escatológico é muito amplo, tem muito enigma, tem muita figura, é preciso ler com cuidado. Então, vamos perguntar, se você tem alguma pergunta sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, seria bom, tá, gente? Seria bom. Muito bem. Aproveitando, pastor Jonathan, dando um abraço aí para o meu amigo Marcos, aí, dizendo, pastor, eu tenho toda a coleção. O pessoal aí que eu estou vendo aí lá de Teresina, lá do Maranhão, lá de Minas, lá de Rio Grande do Sul, amigos meus que me compartilham em outras lives, estou vendo aí. Meu amado, é uma honra e um prazer recebê-los vocês aqui, tá bom? Muito bem, pastor Jonathan, vamos para algumas perguntas. Pastor Esdra, por que os assuntos escatológicos para os nossos púlpitos? O que está faltando? Eu acho que ele quis perguntar porque muitos não... Vou dizer por quê. Primeiro, preguiça de muitos obreiros que estão à frente da obra para ensinar. Segundo, porque eles não têm o hábito de preparar sermões e levar para a igreja. Terceiro, não gostam de ler livro, gostam muito de fazer festa, de fazer evento, de botar os outros para pregar, e eles mesmos não têm um período no dia para se dedicar à leitura e levar um material para a igreja. E quarto e último, são pastores e até mesmo obreiros que acham que a igreja não vai casar com este assunto, vai achar difícil e vai querer assunto mais fácil. Engano seu. Quando existe uma doutrina séria ensinada na igreja, desperta o interesse. Não é à toa que chegamos aqui a 700 pessoas, 900 pessoas participando. Isso quer dizer que há um anseio muito grande da igreja em conhecer acerca do livro do Apocalipse. Então, meu amado, aí está esta resposta. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Jonathan. Eu escutei alguém dizendo aí, uma igreja séria trabalha esse tema, claro. E parabenizar a ação do pastor Jonathan, com toda a igreja aí, Esperançar, a igreja Rede Esperança, que já começa a nascer na sua plataforma bíblica e teológica, com essa seriedade desse tema. Então, meu amado, aí está essa resposta. Pastor Esdras, estão perguntando sobre a grande tribulação, se vai haver salvação na grande tribulação. Antes, porém, pastor João, já tem gente aceitando a Jesus aí. Tá já? Bom? Glória. Já tem gente aí. Então, pastor, no final, vamos orar por todos que aceitaram a Jesus como Salvador. Tá bom? Bom, pessoal, como eu acabei de dizer, a igreja não passa por esses cavalos. A igreja não vai ver cavalo nenhum. Esses cavalos não vai estar presente quando a igreja for arrebatada. Portanto, fica sossegado com relação a isso. Vamos mais. Pastor, estou perguntando se os cavalos são literais ou é figura de linguagem. Vamos agora responder o que eu deixei para o final. Amado, esses cavalos não são reais. Não são cavalos de carne e osso. Não é isso que a Bíblia está dizendo, amado. E o que é, então? São simbologias, meu amado. Ou seja, na verdade, o simbolismo desses cavalos traz sobre, então, a questão da falsa paz, o vermelho que vai trazer a guerra, a fome e o outro a morte, na qual as cores representadas traz a natureza da missão na qual são incumbidos. Então, o pastor Jonas falou o que para nós? Que esse cavalo representa força, velocidade, são simbolismos.
Então, não é um cavalo de cor literal que vai andar sobre a terra, até porque não vai existir um cavalo totalmente vermelho, amado. É o simbolismo dele, a natureza da sua missão, na qual estão incumbidos de realizarem sobre a terra. Amém, amados? Então, é o que representa. É como também diz assim, e vi um animal surgir no meio das nações, no meio das águas. Não é animal nenhum, é um homem poderoso que é o anticristo. Então, amados, está aí explicado. Não tenha na cabeça a ideia de um cavalo como você tem hoje. Vamos pintar ele de vermelho, vamos pintar de amarelo. Não existe isso. É apenas uma figura de linguagem, simbolismo. O pessoal é muito criativo, pastor Hélio. Estou dizendo que o governador de Pernambuco é um desses cavalos. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Por de tudo que a gente já explicou aqui, ó. Vamos para uma pergunta séria. Quanto tempo vai permanecer o cavalo preto? O tempo da durabilidade. O cavalo branco é o que mais vai durar. Vai durar 3 anos e 6 meses, o cavalo branco. Porque ele vai pegar o início da tribulação até o meio dela. 3 anos e 6 meses. Agora, o cavalo vermelho, o preto e o amarelo tem outra durabilidade. Ou seja, será menor do que o do cavalo branco. Eles já vão entrar na grande tribulação. Pastor, é possível ter salvação de almas na grande tribulação? Esse é um outro tema que a gente vai puxar, Exato. com certeza. Vai haver salvação na grande tribulação, na qual o próprio João vai dizer, eis que há uma grande multidão na qual ninguém podia contar. Sim, será uma salvação com extrema dor e sofrimento. Hoje você pode ser salvo pela graça, onde não haverá sofrimento nenhum. Porém, aqueles que rejeitarem o sinal da besta e receberem o sinal de Deus, serão salvos, porém, numa época muito mais de terror e perigosa. Verdade. E a salvação aí vai ser o sofrimento. E que sofrimento, né? E que sofrimento. Isso, pastor João. Verdade. Tem até um texto, 7:14, né? Senhor, tu sabes, e ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes. Está aqui, de onde vai partir, pastor? Tem uma pergunta, de onde vai partir o anticristo? Tudo leva a crer, irmã, não podemos afirmar, mas tudo leva a crer que ele surgirá da Europa. O anticristo, como sempre a Europa, é privilegiada pelo seu poder intelectual, econômico, político e social. Então, certamente, ele surgirá de lá, como diz a Bíblia, no meio das nações, muitas águas. Sim, sim. Isso aí já responde aqui a pergunta se o anticristo será judeu. Faça outra live. Faça outra live e tal. Vamos ver. Eu e o pastor Jânio vai combinar direitinho para ver um outro tema. Pronto. Verdade. É porque tem muitos assuntos que estão sendo introduzidos aqui que já vai fugir do assunto que a gente já daria assunto já para uma outra live. Então, pessoal, vamos combinar, eu, pastor Esdras, para a gente fazer outra live com outro assunto. A gente vai soltar o cartaz aí, vocês vão ver e vão acompanhar, tá? Pastor Jonathan, eu vou pedir aí para as pessoas que não me seguem ainda, podem nos seguir no Instagram, Esdras Cabral de Melo, somente isso, tudo agarrado, Esdras Cabral de Melo, não tem pastor nem evangelista, é logo direto, Esdras Cabral de Melo, vai lá no Instagram e segue a gente, tá bom? Vai lá, eu lhe recebo, porque lá tem outros assuntos também, tá bom? Porém, nos assuntos ao vivo é melhor, né, pastor João? Porque você faz pergunta e tudo mais. Lá já são coisas gravadas, né? E também no YouTube. Vai lá no YouTube e bota lá, seguir. Lá se inscreve, Esdras Cabral no YouTube. Lá, pastor, nós temos tema lá das 7 igrejas da Ásia, quando eu visitei lá Israel, Egito, Grécia, Roma, Turquia e outras temáticas. Também tem muitos temas, pastor, de relacionamento. O senhor sabe que eu ministro muito encontro de casais. E nos encontros de casais, pastor, tem muitas temáticas, muitos temas que nós trabalhamos lá. Inclusive, pastor,
o senhor tem nos abordado para futuramente, né, quando passar mais essa pandemia, fazer um grande encontro de casais com o pessoal de Barreiro, pessoal da região aí da Mata Sul, para a glória de Deus, né? Então, segue a gente lá no Instagram e lá no YouTube. No YouTube, Esdras Cabral. Vai lá, se inscreve, tá bom? Não deixe de ir lá, dar o seu like, se inscrever lá. E aqui, você vai no Instagram e bota lá Esdras Cabral de Melo e segue a gente, tá bom? Muito bem, meu pastor. Pastor, muito obrigado. Queria muito continuar, mas já estamos quase 2 horas, né, pastor? A gente vai marcar uma outra live. Eu tenho também, como o pastor Esdras diz, pastor que quer alimentar a igreja, tem que cavar poço, meu amigo, tem que estudar. Eu estou preparando esboços e estudos que serão ministrados amanhã. Eu tenho alguns estudos que vou ministrar, alguns cursos que vou ministrar amanhã pela manhã. Estou preparando, vou continuar, voltar ao preparo e dizer a você que é amante da Bíblia, é pregador, é obreiro, que pense nisso, invista no seu ministério, invista comprando bons livros como estes que foram apresentados aqui, lendo, enriquecendo-se de conhecimento. Também gaste tempo para leitura, mas também para fazer seus sermões, para preparar material, para dar à igreja o que é de melhor, para dar pasto verde e não palha seca. A igreja precisa comer pasto verde e não palha seca. E aí, eu lembrei, pastor Esdras, de um grande amigo meu, pastor, que me dizia: ovelha que tem pasto verde não precisa de cerca, porque ela não vai a lugar nenhum. Ela sabe onde ela come. Ovelha que tem pasto verde não precisa de cerca. Ela não vai sair do lugar. Tem muita gente colocando cercas para os rebanhos não sair e esquecendo de dar pasto verde, que é o que segura a ovelha. Ovelha precisa de pasto verde, gente. Vamos investir. Pastor Esdras, obrigado pela honra. Deus abençoe pela parceria. Vamos orar agradecendo a Deus. Por favor, hoje é seu dia de oração. A gente sabe, pastor, que estudar cansa. O que é que não cansa nessa vida, né, pastor? Verdade. O que é que não cansa? Até um preguiçoso cansa de preguiça. Verdade. Então, tudo cansa. A gente estuda. Quantas madrugadas a gente passa aqui na hora que eu estou escrevendo o livro? Cansa, irmão. Pregar cansa, falar cansa, tudo cansa. Agora, tem uma coisa, irmão. O privilégio que você tem quando você coloca isso para o reino de Deus, você não faz ideia. Há um privilégio enorme, meu irmão. E é por isso que Paulo diz: eu me cansarei, me deixarei, eu me gasto e me deixarei gastar pela obra do Senhor. Porque Paulo sabia muito bem o que estava dizendo. Ou seja, o privilégio que ele tem em fazer isso para o Senhor, que ele teve em fazer isso para o Senhor, é ver vidas transformadas, vidas esclarecidas, vidas aceitando a Cristo. De boa vontade, né, pastor? De boa vontade. Me gastarei e me deixarei gastar. Me deixarei gastar. Exato. Então, para quem estuda, pastor, para quem prega, entende melhor esta citação de Paulo. Quando a gente está de madrugada estudando, pregando, termina a pregação, vê a gente se entregando, olha, você vai entender na íntegra o que é que Paulo está dizendo. E, de fato, não há, irmão, privilégio maior do que contribuir para o reino de Deus através do ensinamento sistemático da palavra de Deus. Deus sabe do meu coração, desde os meus 16 anos de idade, eu me aplico a esse estudo, desde EBD, me aplico ao estudo, a ensinar. Quantas vezes, pastor, recebo ligações de madrugada: pastor, me tira uma dúvida. Pastor, faça o prenúncio do meu livro. Pastor, faça a introdução do meu livro. Pastor, faça a apresentação do meu livro. Pastor, me tira essa dor. E olha, irmão, de bom grado faço isso, para a glória de Deus. Inclusive, pastor, hoje ainda recebi uma ligação de alguém que disse: pastor Esdras, eu não entendo, pastor, como é que Jesus disse que nem o Filho do Homem saberá o dia da sua vinda. Há muitos questionários. Eu fui responder a ela na íntegra, o que explicava isso detalhadamente. Quem sabe, pastor, na próxima live a gente explica se Jesus sabe ou não o dia da sua vinda, conforme está lá na palavra de Deus. Interessante essa pastor, vamos orar ao Senhor. E nesta oração, como sempre,
apresentando toda a igreja, todas as igrejas evangélicas, aos nossos irmãos em Cristo e a todos que estão passando por essa pandemia, sofrimento, tiveram perdas, enfim. Amém, meu pastor? Vamos orar. Amém. Bondoso Deus, Pai querido, te louvo e te agradeço por esta live, Senhor, pelas vidas que foram alcançadas. Orar, Senhor, pelos médicos, enfermeiros que lutam, estão na linha de frente nos hospitais, os que estão perdendo seus entes queridos, fortaleça aos seus cotarão, fortaleça as suas almas para resistir a tudo isso. Deus, proteja a tua igreja dessa Covid-19, proteja também, Senhor, desse avanço, desse comunismo que tende, Senhor Deus, a trazer palavras de impropérios, trazer coisas ruins para a tua igreja, em trazer leis que querem manter a tua casa fechada. Ó Deus, que esta abominação, Senhor Deus, ela tenha seu cumprimento cabal lá na grande tribulação, Senhor. Quanto a isso, orienta teu servo, orienta teu povo, para que não seja adepto desse comunismo, para que não seja adepto, Senhor, de partidos que querem destruir a tua igreja, a tua palavra. Orienta teu povo, Senhor, sobre estas coisas. Bondoso Deus, Pai querido, te louvamos, Senhor Deus, por todas as vidas que foram abençoadas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Eu Pastor, aguardo nos todos abençoe. vocês lá. Nos abençoe Amém. e pedra a bênção. Que a graça do Salvador Jesus Cristo, a comunhão bendita do Pai Eterno e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos, agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus, Paz, pastor. Amém. A live está lá salva, né, pastor? Vamos deixar ela salva agora. Glória a Deus. Amém, pastor. Paz. Vai, gente. Deus abençoe.